Daí, pessoal, mais uma resolução. Represente no sistema cartesiano ortogonal os triângulos ABC e PQR e determine as coordenadas dos pontos médios de cada lado dos triângulos e também calcule o comprimento, ou seja, a distância dos lados AC e PQ. Bom, então eu tenho três situações, três tarefas, né? Eu tenho que representar os triângulos no sistema cartesiano. Eu tenho que determinar a coordenada dos pontos médios de cada um dos lados. E também calcular o comprimento de AC e PQ. Então eu tenho três tarefas. Eu tenho letra A e letra B. Eu tenho dois triângulos para resolver aí. Eu vou fazer nessa lâmina a letra A e na outra lâmina eu faço a letra B. Então primeiro eu vou representar aqui esse triângulo. Observe que as coordenadas desse triângulo ABC são todas positivas. Ó. 3, 5, 5, 9, 3, 7. São todas positivas. Sendo assim, esse triângulo ele vai se formar no primeiro quadrante. Então na hora que eu faço aqui, ó, na hora que eu defino os eixos coordenados, eu vou fazer com que eles sejam posicionados de forma a dar relevância somente ao primeiro quadrante. Aqui Y e aqui o X. Isso por quê? Porque eu percebi, né, que todas as coordenadas são positivas, então não vai ter triângulo formando aqui, nem aqui e nem aqui. O triângulo será nessa região. Aí o X, 3, 5 e 3, e Y, 5, 9, 7. 2, 4, aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, quase que deu. Bom, vou usar um quadradinho só. Então, A é 3 e 5. Então, o A, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, então, o ponto A. O ponto B, 5 e 9. Então, 5 para X, 4, 5 e 9. 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, então, ficou o ponto B. Ponto C, 3 e 7. Então, 3 e 7. 3 já está aqui. 5, 6, 7 está aqui. E aqui eu tenho esse ponto C. 3 e 7, na realidade não é aqui, né? Não ia ficar alinhados. 3 e 7 aqui, ó. 3 e 7, ok. Esse é o ponto C. E aí o triângulo é esse aqui, ó. Triângulo aqui, aqui e aqui. Tá aí o triângulo. Ele ficou pequeno aqui, né? Eu usei uma escala baixa, né? Porque eu percebi que quando eu fui fazer esse 9, ó, se eu usasse uma escala maior, usando aqui dois quadriculados, eu precisaria de 18 quadriculados. E aí não teria suficiente aqui, ó. Faltou um pouquinho. Então, o desenho ficou assim, tá? Deixa eu aqui. Então, tá aí o triângulo. Ok. Vou agora para a segunda situação, que é o quê? Pontos médios de cada lado. Então os lados são o seguinte, ó. Eu tenho um lado AB
eu tenho um lado AC e tenho um lado BC. Então, fazendo os pontos médios de AB, o A ele é 3, vou colocar aqui, ó, o A é 13,5 e o B é 5,9. Então o X do ponto médio, né, lembra que X do ponto médio é dado pela soma dos X dividido por 2, ou seja, é a média dos X. E o Y do ponto médio, tu vai somar os Y e vai dividir por 2, é a média dos Y. Então, média dos X, pego aqui os X que são 3 e 5, 3 mais 5, divide por 2, 3 mais 5, 8, 8 divide por 2, e o X do ponto médio está dando 4. O Y do ponto médio, soma os Y, olha aqui, ó, 5 e 9, e divide por 2. 5 mais 9, 14, por 2, e o Y do ponto médio está dando 7. Então, o ponto médio desse lado é 4 e 7. Ok. No triângulo, no lado AC, o A é 13,5 e o C tá aqui, ó, 13,7. O X do ponto médio, vou somar os X, 3 mais 3 sobre 2, 6 sobre 2, e o X do ponto médio é 3. Claro, né, se os X são iguais, então o X do ponto médio é o próprio X igual, é o próprio X igual a 3. Y do ponto médio, vou somar os Ys, 5 e 7, e vou dividir por 2. 5 mais 7, 12, 12 por 2, e aí o Y do ponto médio é 6. Então, esse ponto médio aí desse lado resultou 3 e 6. E o BC, o ponto B é dado por 5 e 9, e o C é dado por 3 e 7. X do ponto médio, soma os X, 5 mais 3 sobre 2, isso dá 8 sobre 2, e o X do ponto médio é 4. Y do ponto médio, soma os Y, 9 mais 7 sobre 2, isso dá 16 sobre 2, e o Y do ponto médio é 8. E aí então eu tenho o ponto médio desse lado BC, 4 e 8. Ok? Rapidamente aqui fazer uma espécie de prova real, observando o desenho. Vamos pegar primeiro o ponto médio AB, ó, que é 4 e 7. O AB, o lado AB está aqui, ó. Isso aqui é o AB. Então o que eu faço? Ó, 4 e 7, tu vê que realmente ó, o 4 vai ficar bem aqui, ó. Olha só, esse ponto aqui é o ponto médio, é o ponto do meio desse lado AC. E realmente dá pra ver, ó, que ele é o 4 com 7. Fechou? Agora, se eu fosse pensar no ponto médio entre AC. Bom, o ponto médio AC estaria por aqui, ó. E aí vamos ver o que eu encontrei. 3 e 6. É o ponto médio entre AC. Não, entre AC tá aqui, ó. Entre AC aqui. E o que eu encontrei para o ponto médio entre AC? 3 para X. Tá aqui, ó. Realmente, ó, é 3 e 6. E aí, tu observar aqui, ó. Realmente aqui no meio é o 6. Então, nota que o desenho tá
confirmando os valores que eu encontrei. E o outro ponto médio é 4 e 8, que é entre BC. BC está aqui o ponto médio, bem nesse ponto. E aí diz que é 4 e 8. E aí realmente, ó, 4, olha só, 4, e aqui bem no meio, ó, aqui é o 8. Realmente, 4 e 8 para esse ponto médio BC, ok? Então a figura, ela confirma, né, os valores que eu obtive aqui para esses 3 pontos médios. E aí está faltando o comprimento, né, as distâncias AC e PQ. Bom, eu vou colocar aqui a fórmula da distância. Olha só, distância, vou usar o exemplo AC. Ó, distância de A até C, eu posso definir pela expressão da distância, que seria x do C menos x do A ao quadrado, mais y do C menos y do A ao quadrado. E aí tu vai substituir, né, os valores aqui, tipo x do C, tá aqui, ó, é 3, põe aqui, x do A, tá aqui o x do A, ó, é 3 também, põe aqui, e assim vai, substitui as coordenadas do ponto A e C. Mas eu vou fazer através de uma regra prática, tá? Então, como que eu faço distância entre dois pontos pela regra prática? Então, eu primeiro coloco um ponto sobre o outro, o A é 13,5 e o ponto C é 3,7. E aí eu faço o seguinte, ó, eu somo, aliás, eu faço a diferença entre os x, a diferença entre os y, elevo ao quadrado e tiro a raiz. Bom, como é que é isso? Devagar. Ó. Primeiro eu faço a diferença, 3 e 3, a diferença é 0. Diferença entre 5 e 7, a diferença é 2. Então eleva ao quadrado e eleva ao quadrado. Somo e depois tiro a raiz. Que nada mais é do que essa expressão aqui. Ó. Essa expressão é isso. Ó. Quadrado da diferença dos x, quadrado da diferença dos y, soma e tira a raiz. Então é isso que eu estou fazendo. Então tá, ó. Diferença entre 3 e 3 é 0. Diferença entre 5 e 7 é 2. Eleva ao quadrado e tira a raiz. Aí eu tenho raiz de 0 ao quadrado é 0. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4. Então a distância de A até C é igual a 2. A outra distância agora que ele pede é entre PQ. Bom, aí PQ no outro, né? No outro triângulo. Então, para esse triângulo, era só isso que precisava, né? O desenho, os pontos médios e a distância AC. Essa distância PQ aqui está relacionado a esse segundo triângulo que eu vou fazer na próxima lâmina. Então tá aí, ó, o triângulo PQR. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer também a representação. Representação no sistema cartesiano, né, no sistema de eixos cartesianos. E observando de novo que os pontos, ó, 2 e 8, 2 e 2 e 6 e 2 são pontos com coordenadas todas positivas, portanto, eles se posicionarão no primeiro quadrante. Então eu vou dar ênfase para o primeiro quadrante. Quando faço aqui, ó, o estabelecimento dos eixos cartesianos, eu vou colocar de forma que o primeiro quadrante fique com a área mais importante do desenho, lógico, né? Porque é onde esse triângulo vai acontecer. Ok? Então, o ponto aqui 2 e 8. Eu vou usar agora dois quadriculados para cada unidade. Então, 2 e 8. 1, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o ponto que é dado por P, ele é 2 e 8.
2 para x e 2 para x e 8 para y. Então tá. Então esse aqui é o ponto P. O ponto Q. O ponto Q é dado por 2 e 2. O 2 já está aqui. E aí eu tenho aqui 1, 2. E aqui nessa confluência está o ponto Q. E falta agora o ponto R. O ponto R é 6 e 2. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2. 6 e 2. Então aqui está o ponto R. E aí o triângulo PQR está aqui, ó. Do P até o Q, do Q até o R e aqui. Então aí está aí o triângulo. Ok? Deixa eu colocar aqui. O triângulo, então, PQR, ok? Definido pelos pontos dados ali na letra B, né? Pelos vértices dados, tá? Então, cada ponto, né, que define o triângulo é um vértice do triângulo. Ok. E aí nós vamos para agora o cálculo dos pontos médios. Já fiz a representação, os pontos médios. Então o primeiro ponto médio é, vamos pensar que vamos escolher um lado, ó, PQ. Então tá aqui, eu vou escolher o ponto médio desse lado PQ. Então deixa eu colocar aqui, ó, P e Q. Então o P é dado por 2 e 8 e o Q é dado por 2 e 2. Aí eu quero ponto médio, lembrando que o x do ponto médio, considerando pontos genéricos A e B, é dado pela média dos x, xa mais xb dividido por 2, e o y do ponto médio é dado pela média dos y's, ya mais yb sobre 2. Então, sendo assim, o x do ponto médio, somos x, 2 mais 2 sobre 2, 2 mais 2, 4, 4 sobre 2, e o x do ponto médio é igual a 2. Agora o y do ponto médio. Y do ponto médio é dado pela soma dos y's, dividido por 2. 8 mais 2 divide por 2, 8 mais 2, 10 por 2, e o y do ponto médio é igual a 5. Sendo assim, o ponto médio do lado PQ é dado por 2 e 5. Ok. Agora em relação a um outro lado, vou escolher, já fiz PQ, vamos pegar aqui, ó, QR, ponto médio de QR. Vou separar aqui. Então, QR. O Q é dado pelas coordenadas 2 e 2. O ponto R é dado por 6 e 2. Então, eu tenho que o x do ponto médio soma os x e divide por 2. 2 mais 6 divide por 2. Isso é 8 por 2. E o x do ponto médio está valendo 4. Y do ponto médio. Somos y. Olha aqui, ó, que são iguais. 2 mais 2 sobre 2. Isso é 4 sobre 2. E o y do ponto médio é 2. E aquele
aquela observação, né? Aqui, ó, como os x eram iguais no lado PQ, o x do ponto médio é o próprio 2. E aqui, como os y são iguais, o y do ponto médio é o próprio 2. Tá? Então, se eu tenho assim, ó, um ponto V e um ponto Z, que tem, por exemplo, aqui 10 e 10, e aqui não importa, M e N, sei lá, o x desse ponto médio aí será o 10. Por quê? Porque os x são iguais. Né? Tu vai somar e vai dividir por 2, dá ele mesmo. Isso acontece também com os y. Se os y são iguais, o y do ponto médio é o mesmo. E o terceiro lado que falta é o lado, que é esse aqui, ó. É o lado PR. Aí o ponto P é 2 e 8. E o ponto R é 6 e 2. Então o x do ponto médio soma os x e divide por 2. 2 mais 6 por 2. Isso vai dar 8 por 2. E o x do ponto médio é 4. Y do ponto médio soma os y e divide por 2. 8 e 2. Divide por 2. 8 mais 2, 10. Divide por 2. E o y do ponto médio é 5. Então significa que o ponto médio desse lado PR é 4 e 5. E aqui o ponto médio ficou 4 e 2. Ok? E aí vamos para a terceira tarefa desse exercício, que é o comprimento do lado PQ. Então, retomando, ó, a distância PQ, ela pode ser determinada pela aplicação desta expressão. Diferença de x, xq menos xp ao quadrado, mais yq menos yp ao quadrado. E aí tu substitui, né? O x do q, aqui o x do p, aqui o y do q e o y do p. Ou então, na regra prática, como que eu faço? Eu escrevo os dois pontos P e Q um sobre o outro. Então, o ponto P, ele é 2 e 8. E o ponto Q, ele é 2 e 2. E aí, o que que eu faço? Eu faço a diferença entre os x e a diferença entre os y. Então, vamos lá. Diferença entre os x. 2 menos 2. Diferença é 0. Diferença entre os y. 8 para 2. 8 menos 2, 6. Aí eu elevo ao quadrado, somo e tiro a raiz. Que é a mesma coisa que eu tenho lá, né? Elevo ao quadrado a diferença entre os x e os y, somo e depois tiro a raiz. Aí eu tenho isso, raiz 0 ao quadrado é 0, 6 ao quadrado é 36. Isso bem devagar, vai dar 0 mais 36. Isso é o mesmo que raiz de 36. E a distância PQ está dando 6. Ok? Se tu usar a expressão aqui, ó, que é a forma mais tradicional de calcular a distância, tu até pode fazer isso no teu material, substitui e confirma aí, tu vai encontrar distância igual a 6. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita. Forte abraço para vocês. Um bom estudo e até a próxima.